plástica em casa e decidi que eu queria fazer uma horta orgânica e biológica, mas no entanto tirar o máximo de rendimento das plantas e ter os maiores legumes e os mais saborosos. Este ano, como vou iniciar a nova plantação na minha horta, decidi que vos podia trazer comigo e vos podia ensinar todos os truques que eu aprendi no ano passado para que vocês também possam ter sucesso nas vossas hortas em casa. E então, para iniciar uma nova era da horta, a primeira coisa a fazer é ir buscar a compostagem que foi acumulada durante um ano e envolver na terra da horta. A compostagem vai servir para dar nutrientes que as plantas vão utilizar para crescer. Então vamos falar aqui de 3 modos de plantar sementes e bulbos. Então, os nossos coentros nós vamos querer que eles cresçam dentro do vaso e, portanto, não há problema em plantarmos logo numa grande porção de terra. Eu podia plantar logo as sementes na horta, mas neste caso dá-me mais jeito ter os coentros num vaso. Os tomateiros, eles vão precisar de crescer primeiro onde o ambiente está mais controlado, onde está mais quente, então eu vou primeiro plantar as sementes nestas porções pequenas de terra, vou regar, vou deixar dentro de casa à janela, num sítio onde possa apanhar muito sol, e quando já tiver uma planta com 4 folhas, já posso retirar os pedacinhos de terra e a planta mais forte que crescer em cada um dos cubículos e pegar nessas plantas e meter na horta lá fora. Já os alhos, eu vou plantar primeiro assim em vasos individuais, só para facilitar. Eu podia plantar diretamente na terra, na horta lá fora, mas assim eu vou deixar a planta chegar a uma certa altura e quando eu começar a ver as raízes a saírem por baixo, posso simplesmente tirar esta porção de terra toda já com a planta e com as raízes e metê-las na horta. Vou-vos ensinar agora aqui alguns truques que eu fiz no ano passado e vou voltar a repetir este ano porque dá muito jeito. Estes são identificadores por plantas, só que estes são de compra. Então o que eu fiz no ano passado foi utilizar embalagens de plástico, pode ser de qualquer coisa. Pode ser uma embalagem de plástico deste género, pode ser uma embalagem de plástico destas de lexívia. Como podem ver, apesar disto ser um plástico rijo, é fácil de cortar com uma tesoura. Já dividi isto em meio. Esta quantidade toda de identificadores para pôr na horta. Para explicar melhor o que é que eu quero dizer com planta de 4 folhas, vou dar-vos aqui o exemplo do pepino. As plantas, quando nascem, desenvolvem um par de folhas genérico. Aqui podem ver que são arredondadas. E quando a planta tem 4 folhas, o segundo par já tem um formato específico da planta. Estas plantas todas que estão aqui foram compradas na cooperativa hoje e vão diretamente para a horta. Tenho aqui pepino, alface, 2 espécies de tomate, xuxa e coração de boi e couve galega. Já cavei aqui alguns buracos para pôr as plantas de pepino. Há de reparar que nós queremos que os buracos estejam o mais longe possíveis, cerca de 20 cm entre cada planta. E os buracos para a planta do pepino estão muito próximas desta rede. Porque como o pepino é uma planta trepadeira, vamos auxiliar com canas e fios, vamos guiar a planta para esta rede e quando a planta já estiver bastante grande, ela vai chegar a ocupar a rede e os pepinos vão ficar pendurados e é muito mais fácil de os apanhar quando a planta estiver maior. Já para os tomateiros, podemos
fazer exatamente a mesma coisa porque os tomateiros selecionados são tomateiros que trepam, mas vamos plantar os tomateiros no meio da horta e fazer umas estruturas à volta da planta para a planta se poder agarrar a essas estruturas. Já acabei de plantar tudo. Queria só vos mostrar as plantas que eu já tinha aqui plantadas no ano passado. Ainda estão em flor, ainda não começou a haver morangos. Ao lado tenho pimentos. Esta planta ainda está a ser produtiva. Nós podemos estar sempre a plantar alface, por isso ainda tenho alface da geração anterior e já vou começar a plantar mais. Primeiro, ir sempre retirando folhas e não a alface inteira. E para além disso, deixar sempre pelo menos uma das alfaces ir a semente e depois o vento e os pássaros vão espalhar a semente pela horta e vocês vão ter mais alfaces a crescer. E por fim do ano passado ainda tenho alhos franceses. Quando vocês forem apanhar o alho, não retirem a raiz da terra. Se deixarem a raiz na terra, volta a crescer outro alho francês, que é o caso destes todos. Iniciar a horta é a parte mais difícil, porque tenho que ter alguns cuidados com as plantas, mas a partir de uma certa altura a horta vai entrar em autogestão e nessa altura vai ser muito fácil.